a comida ela sempre foi muito importante no turismo, né? Bom, na verdade a comida é importante na nossa vida, né? Tudo da gente se relaciona com isso, os rituais, as coisas todas do dia a dia, os rituais comuns do dia a dia e os festivos, os sagrados, todos eles têm ligação com a comida. Ela é um dado muito importante da nossa cultura. E para o turismo, até bem pouco tempo atrás, não se tinha um foco tão grande na alimentação, na comida, como um atrativo turístico. Ela era, como eu vou dizer, um apoio, né? Uma infraestrutura para o turista. Ele viaja, se hospeda e tem que se alimentar. Mas isso hoje se transformou num atrativo. Tem pessoas que vão para os lugares por causa das comidas, né? Das comidas típicas. Essas comidas vão sendo trabalhadas, né, nos locais como um atrativo. Então, geralmente se reúne pratos antigos que têm a ver com a memória das comunidades, das localidades e trabalham isso de uma forma a se tornar mais atrativo ainda então o turista ele vai para aquele lugar muitas vezes procurando isso, essa comida, né, que tem a ver também com a cultura do lugar. E às vezes não, né? Às vezes é uma coisa que é desconectada com uma memória, com comidas que eram usadas pela comunidade para se alimentar, assim, independente, né, de qualquer outra coisa. E tem também algumas comidas, alguns alimentos que eles são emblemáticos para aquela comunidade porque são antigos, sustentaram energeticamente, né, o grupo social e afetivamente também, participando de todos os momentos, mas eles não são levados para o turismo, eles não são apresentados, né? Porque eles são considerados, às vezes, comidas que não são atrativas. E, às vezes, eles se transformam numa comida atrativa, né? Um exemplo disso é no sul do Brasil, no sul do Rio de Janeiro e no norte de São Paulo, a gente encontra o peixe com banana como uma comida caiçara, né? Então, o peixe com banana ele não era visto pelos próprios caiçaras, pelas próprias comunidades locais, como uma comida turística. Tinham pessoas que achavam que aquilo era uma comida pobre, era uma comida que não tinha valor, e, no entanto, hoje ele foi descoberto, né, e ele foi trabalhado também como uma comida turística. Então, muitos restaurantes passam a oferecer essa comida, né, esse prato. Então, bom, com relação às minhas pesquisas, eu tenho pesquisado muito, já há longo tempo, sobre populações e unidades de conservação da natureza, parques, reservas, etc., né? Então, a maioria das comunidades em que eu pesquisei, sempre tentando entender como é que o turismo chegava ali, como é que ele era apropriado pelas comunidades, né? Eu fui percebendo que a comida aparecia em todos esses lugares como um elemento importante. E aí eu fui vendo também que isso acontecia por vários motivos. Um, pelo próprio interesse dos turistas, né, pela necessidade e pelo interesse. E outro motivo também é que era uma forma das pessoas daquelas localidades se integrarem no turismo com mais facilidade, porque não exigia grandes investimentos, inclusive nem de aprendizado, né? Porque as pessoas sabem fazer aquelas comidas tradicionalmente, há muito tempo. Então elas começaram a se engajar na atividade turística também e principalmente pela comida, né? Então eu comecei a ver acontecer isso. E nesses lugares onde tem unidade de conservação, muitas populações elas foram muito afetadas pela criação das unidades de conservação, né? Porque elas tinham hábitos de caça, de pesca, de coleta de coisas na floresta, de agricultura, e muitas dessas atividades que elas faziam passaram a ser proibidas, né? Então elas passaram a ter mais dificuldade de sobreviver mesmo. Esses locais que viraram unidade de conservação, eles passam a atrair um número maior de pessoas porque eles ficam mais conservados, né? E ficam bonitos, ou seja, eles já são bonitos, mas eles ficam... e também porque existe toda uma aura em torno da ideia de conservação da natureza que
hoje atrai muitas pessoas, né? Essa ideia do que é natural, do rural, das localidades, isso veio com a urbanização, isso veio a passar a ter um outro valor, né? Então as pessoas querem procurar uma localidade dessa para mudar do dia a dia, mudar do seu ambiente comum, né? Então, nesses locais, essas pessoas passaram a ter que lutar para ficar ali, pelo seu território. E a maneira como isso se dá é porque elas, sendo considerada população tradicional, elas não podem ser retiradas dessas localidades pura e simplesmente, né? Pela legislação mesmo, a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, do SNUC, né? Elas são consideradas populações tradicionais, então elas têm direito a permanecer. Então passa a existir também uma necessidade de comprovação de ser uma comunidade tradicional, né? Então muitos grupos, eles apresentam a sua cultura, vários elementos da sua cultura, como forma de atestar essa tradicionalidade. E a comida, ela entra nesse aspecto também como uma coisa importante, né? Então a gente vê, por exemplo, pescadores artesanais que desenvolvem festas relacionadas com frutos do mar, que atraem as pessoas e também divulgam os problemas que eles passam com relação à questão da pesca artesanal, né? Eu atuei também pesquisando ali na região de Itaipu, que tem uma reserva extrativista marinha, foi criada em 2013. Então, os pescadores criaram também uma festa chamada Marejada Cultural. Então, tem vários lugares em que a alimentação ela serve como essa constituição desse patrimônio cultural, né, que também está ligado à identidade do grupo. Né? Então, é isso que eu tenho estudado, basicamente, nas minhas pesquisas, essa construção desse patrimônio cultural em que a comida tem esse peso todo, né? Em cada lugar são coisas diferentes, né? Tem nas áreas de agricultores familiares, onde eu também fiz pesquisa, ali na região de Três Picos, em Nova Friburgo, né? Então tem a questão da comida da roça, né? Da comida da agricultura familiar, essa ligação, né? O queijo, que eles produzem, os orgânicos, porque hoje essa produção toda também, essas coisas passaram a ser muito importantes e até assim, a pandemia nesse aspecto, a pandemia de Covid-19, né, ela fez com que essas coisas tomassem também uma valorização maior, porque a gente fica trancado dentro do apartamento durante 2 anos e isso afeta. As pessoas querem sair, querem ir para o mato, querem, né, ver natureza e comer comidas saudáveis. Então, esses valores do natural e do saudável ficaram ainda mais importantes, e do rural também, né, da ruralidade. Eu mesmo, durante o tempo que eu estava aqui, sem sair de casa, vinha uma pessoa trazer comidas de uma fazenda. Comidas não, queijos. E quando ele tocava a campainha e eu atendia, ele falava, é da fazenda. Ele não estava trazendo só o queijo, ele estava trazendo a fazenda, né? Então, o turismo ele vive muito desse imaginário que a gente vai criando, né? Essa vontade de experimentar a coisa que vai sendo criada, uma demanda. Então, aí você depois começa a querer ir para os lugares, né? Então, tem todos esses aspectos aí. A comida, tem todo um circuito. Ela vem desde da agricultura até o prato na mesa. Né? Mesmo quando ela já vem pronta, não passa pela agricultura. Mas, então, tem todos esses valores mesmo. Né? Quando é uma localidade que tem agricultura ou pesca, a gente sempre tem os pescadores ou os agricultores, pequenos agricultores, falando com muita emoção até sobre essa atividade, né? De como se extrair o alimento mesmo. Depois todo o sistema de preparação desse alimento. Ali vem técnicas que são técnicas antigas. Mas também além das técnicas antigas, porque pelo turismo mesmo, por essa circulação de pessoas, né? As comunidades elas aprendem muito com os próprios turistas. Isso é um aspecto muito interessante. Lá na Ilha Grande, no Aventureiro, onde eu fiz pesquisa durante muitos anos,
Eu reparei muito isso, porque as pessoas têm hábitos e mas as pessoas que vêm, elas também formam novos hábitos, né? Então eles, por exemplo, eles não tinham o hábito de comer salada. Mas os turistas vêm querendo uma salada. Eu própria, eu era pesquisadora, e a pesquisadora também é um pouco turista, né? Porque tá lá, se hospeda, enfim. E eu pedia sempre, não tem uma saladinha? E aí a pessoa já vai se preparando para mudar algumas coisas para atender a quem está vindo, né? Fora isso, tem outros pratos que são sugeridos. Eles têm uma época do ano, que eu acho que, se não me engano, é janeiro, que eles costumam ter mais lula, né? Tinha até um evento que eu não sei se continua acontecendo, porque precisava ter muita, que era a pegadeira da lula, as pessoas iam para o mar pegar, porque tinha muita lula, né? E eles faziam pratos lá com arroz, ensopada, na brasa, coisas que eles faziam já há muito tempo. Mas chegou uma pessoa de fora e deu a ideia deles fazerem estrogonofe de lula. E aí foi um acrescentamento, vamos dizer assim, né? Então, uma mistura de coisas que vai acontecendo que, ao meu ver, isso só enriquece, né? Isso não vamos dizer, porque isso é visto de várias maneiras. Então, tem pessoas que acham que esses acrescentamentos, que eles são uma corrupção, vamos dizer assim, de uma coisa mais tradicional. Mas, na verdade, a cultura, ela não é possível você parar a cultura. A cultura é muito dinâmica. Ela está sempre se transformando e principalmente em contato com outros grupos. E o turismo, ele provoca isso o tempo todo, né? O que é o turismo a não ser essa mobilidade, esse contato constante de um grupo social com outro, conhecendo, trocando. Então não tem como você frear isso. Então, na verdade, os hábitos vão se modificando mesmo, né? E às vezes se transforma em coisas muito interessantes. A gente vê hoje grandes cozinheiros, inclusive, fazendo isso, pegando pratos tradicionais e usando técnicas francesas para tratar com coisas tradicionais, ou técnicas de outro país, mas enfim, fazendo essa mistura, né? E isso é uma coisa de grande interesse. Então, como a comida tem toda essa carga de emoção, de memória, então ela é com certeza um grande canal de apresentação de uma cultura e de experimentação também, porque o turista experimenta a cultura do outro através da comida. Então, comida emblemática pode ter vários tipos, né? Na verdade, o que seria uma coisa emblemática? Aquela que tem um significado. A comida, ela tem muitos significados, né? Então, quando ela tem um significado para um grupo, como um exemplo, eu posso dizer, a feijoada, ela tem, em determinados contextos, ela é muito emblemática, porque ela simboliza a união de pessoas fazendo uma comida de grande quantidade, que serve a muita gente. Às vezes ela é usada em rituais, em coisas políticas, ou em coisas mesmo religiosas, né? Ou simplesmente para unir pessoas em torno de uma comida, porque é uma comida que, quando você faz, é sempre grande quantidade. Então, a exemplo da comida emblemática é essa, que ela tem um significado grande para aquele grupo. Ela, né, se torna um símbolo de alguma coisa, de algum momento, de alguma luta, de alguma coisa. Mas a comida turística é aquela comida que ela é eleita muitas vezes como comida típica. É uma coisa que aí reduz um pouco, mas como se aquele prato fosse apresentado para o turista e ele dali simbolizasse o grupo todo, né? A memória, a história do grupo. Mas muitas vezes tem outras coisas que são mais representativas do que aquele especificamente. Mas por diversos processos, aquele fica como o prato típico, vamos dizer assim. E ele é trabalhado com marketing, etc., para isso, né? Mas, então eu vejo essa diferença. Eu acho que o emblemático ele é muito mais do que o típico, por exemplo, do que o turístico, né? Porque ele pode ser importante para o turismo, mas ele pode ser importante em outros contextos também, né? Por exemplo, eu falei da feijoada, então tem um grupo de pessoas que habitam, né? Eles são sitiantes, que habitam uma área do Parque da Serra da Tiririca, né? O Parque Estadual, e que eles fazem uma feijoada, chama o Quilombo do Grotão.
Eles fazem uma feijoada todo sábado e também numa vez por mês, agora eu esqueci se é o último sábado do mês ou o primeiro, não esqueci. Mas que é uma feijoada emblemática no sentido de que ela reúne pessoas que em torno de uma causa, né? Na verdade, ali, qual é a causa deles? Eles estão lutando por uma permanência naquela área que também é uma área considerada área de parque e que eles ocupam já muitas gerações, né? Mas tem sempre ainda uma questão de se eles podem ou não permanecer ali. Então, também a questão de comunidade tradicional, lutando pelos seus direitos, e que tem na feijoada uma coisa emblemática pela luta, né, deles, porque reúne muitas pessoas, muita gente fica sabendo do que está acontecendo. A feijoada ela é cobrada, né, e então as pessoas contribuem também, é um dinheiro que fica para a comunidade. Então, tem vários aspectos essa questão da comida emblemática, né, que eu acho que ultrapassa o aspecto turístico. Porque, às vezes, essa comida típica, ela tem muitas... Assim, ela começa a ser feita de várias maneiras, pessoas, às vezes, que... Aí não é questão do acrescentamento, aí é uma questão, às vezes, mesmo de se fazer a coisa de qualquer maneira, porque precisa apresentar aquilo, né? Se a gente for em algum lugar que tenha uma comida assim... A gente vai reparar que vão ter vários que... Vai ter alguém que vai indicar, olha, aquela ali é que é a boa, né? Aquela ali é que é de verdade. Então tem isso também, né? Porque tem gente que às vezes vem de fora, não tem muito, assim, nem muito interesse mesmo, genuíno, vamos dizer assim, naquela cultura, mas é feito aquilo por uma questão de comercial, pura e simplesmente. E aí não sai do jeito que agrada como o outro. Então tem sempre essa questão envolvida, né? O Vale do Café, aqui no estado do Rio de Janeiro, a região turística hoje, né, do Vale do Café, essa região inicialmente ela nem tinha a ver com café especificamente produto, né? Porque o café não era essa moda do café como é hoje, o que se fala da produção de um bom café, né, um café puro, cafés de marca, assim, cafés às vezes que nem tem uma marca famosa, mas são cafés que são reconhecidos como muito bons. Mas no momento que começou a criar essa região turística, né, eu participei um pouco disso, porque eu trabalhava na Turigi nessa época, ela tinha muito a ver com as fazendas históricas do café. Né? E o que se voltava mais o interesse era para essa questão da história do ciclo do café. E de uma forma meio editada, porque a gente sabe que o ciclo do café ele desmatou, né? Teve problemas ambientais sérios em relação à questão do ciclo do café. Também como tinha muita riqueza nessa região toda, tinham casarões, fazendas. Então, o grande interesse era nessa arquitetura e nessa história. Então, posteriormente, quando se começa a falar mais em turismo rural, começa a se voltar a atenção também para a questão do turismo rural na agricultura familiar, o turismo rural na produção associada à agricultura, produção de mel, de queijo, etc. Essas produções associadas, né, à agricultura e à pecuária. E muito mais recentemente, o café ele se transforma num produto que está competindo aí no mercado internacional e tem essa importância que ele está tendo hoje. Então, na verdade, essas comidas que lá naquela região eu não vi eu não vi o café especificamente ser usado como um produto que deixou uma memória e etc. O que era mais... A cachaça era muito mais, né, a produção da cana-de-açúcar, o melado, a cachaça, os doces. A gente vê na região de Campos, né, naquela região ali do mais ao norte do estado, é uma região que é muito focada na questão ainda da cana-de-açúcar, Quissamã, Campos, né? Então tem a questão dos doces. Então, o café especificamente, hoje é que ele está como um produto que está
né, sobressaindo, mas eu não vi assim, produtos de café especificamente, né? Mas tem essa coisa mesmo, a memória, ela tá o tempo inteiro, se você conversa com as pessoas, você faz, por exemplo, eu trabalho com pesquisa etnográfica, então eu entrevisto as pessoas, entrevistas aprofundadas, converso longamente, visito, faço observação, percorro lugares com as pessoas, participo de reuniões. Então, durante todo esse processo, a gente percebe muito essas memórias surgindo nas conversas, né? As pessoas começam a contar sobre o passado e no que elas contam, elas vão falando sobre os hábitos, como eles eram e como agora são diferentes. E a gente vai percebendo essa mudança na importância da comida e o que era, por exemplo, na região de Três Picos, eu entrevistei um rapaz que ele tem uma pousada e que ele falou muito de comidas que figuravam antigamente, que hoje nem se fala mais delas, né? Comidas que participavam de casamentos, né? Que eram uma espécie de macarrão com carne moída, mas era um sopão, né? Então isso era uma comida que eles tinham em todos os rituais, batizado, casamento, enterro, enfim, nas grandes reuniões. Só que essa comida nunca virou uma comida turística. Já outras viraram, tinha uma broa que era feita também, que figurava em todos esses momentos, que era uma broa com coisas, né, com batata doce e outras coisas lá da roça. E essa broa hoje virou uma comida turística. Então a senhora lá que produz essa broa, às vezes ela tem gente lá procurando broa e ela não dá conta de fazer, né? Principalmente quando tem alguma festa, alguma coisa. Então, mas ele contava muito esses momentos todos em que essas comidas existiam, né? Então era a questão da roça, que tinha outra temporalidade, as pessoas acordavam muito cedo e aí vinham para comer e tudo. Então essas comidas elas tinham uma figuração naquele momento, elas tinham uma importância, elas tinham uma participação, né, no dia a dia, e hoje elas têm outra, né? Então eles muitas vezes, hoje eles não usam mais como eles usavam aquela comida, até porque os hábitos mudaram. E eles procuram muitas vezes coisas que sejam mais práticas para o dia a dia, né? Não, aquela produção ali já não dá mais conta de fazer com o ritmo que as pessoas têm hoje, né? Mesmo na roça. Ela passa a ser um produto turisticamente importante, né? Procurado e tudo. Até porque junto com isso vem uma certa nostalgia, uma certa imaginação do que era o passado, do que era o mundo rural no passado. Então tem essas coisas que ficam associadas, né? Que elas conformam todo um imaginário a respeito da ruralidade, por exemplo, né? Que é o que eu estou falando agora. Isso aí é muito circunstancial, porque às vezes tem coisas que você acha que aquilo não vai dar em nada e de repente cai no gosto das pessoas, né? Eu não saberia explicar exatamente. Tem uma coisa que eles falavam também muito, que é a chimirra, que é um queijinho que eles faziam, um queijinho fresco, né? E isso já como é uma coisa meio rara, né? Porque quase ninguém faz mais. Mas eu fiquei sabendo, eu queria saber, eu quero conhecer essa tal dessa chimirra, porque ele falava na chimirra, entendeu? Então tem isso também, eu acho que tem uma coisa que tem dois lados, né? Tem um lado do turista que chega já com alguma informação e ele demanda mais informações sobre aquilo, e aí isso vai se transformando porque as pessoas também recebem essa informação, né? Muitas vezes a gente que é pesquisador, inclusive, tem essa impressão que você vai lá e você está pegando o que as pessoas estão falando para você é alguma coisa de originário. E, na verdade, muitas vezes aquilo que ela está falando é uma construção que é feita em cima de perguntas de outros pesquisadores, né? Então, porque se eu chego lá, eu começo a perguntar muito sobre um produto, quando vier outro pesquisador, a pessoa já nem vai mais precisar perguntar, porque ele já vai estar falando daquilo, que ele sabe que é de interesse, tanto do turista quanto do pesquisador, né? Então, são coisas que vão criando, vai havendo um processo de divulgação. Eu acredito que seja assim, uma coisa peculiar mesmo, que eu não possa generalizar e dizer, olha, acontece por isso, porque nem em todo lugar acontece do mesmo jeito e nem sempre acontece, né, da mesma maneira. Às vezes uma coisa tem
num lugar ela vai ter um tipo de trajetória, em outro ela vai ter outra, né? Então acho que é uma coisa, não sei explicar assim, de uma forma geral, sabe? Mas eu acho que tem esses dois lados. Tem o lado do interesse de quem está chegando e o lado de interesse de quem está apresentando, né? Então é essa conversa, porque na verdade tudo é uma troca, né? De impressões culturais, do que o outro quer saber de mim, do que eu quero perguntar para o outro, né? Então nessa conversa algumas coisas vão sobressaindo. Essa coisa da comida, ela tomou um impulso muito grande, né? Essa comida, coisa da comida natural, da comida que tem origem, né? Que a gente sabe qual é a origem. Isso é muito importante hoje, né? Você saber qual é a origem daquele alimento. Então se foca muito, a gente vê nos programas de televisão, né, falar em comida de verdade. Agora é moda de falar em comida de verdade, né? Vários desses cozinheiros que se apresentam na televisão falam isso, pessoas que estão ligadas à saúde, sempre a comida de verdade. E o que é essa comida de verdade, né? A comida que é pouco processada, que não é industrializada, que ela vem, que você sabe a origem dela e que ela não vem só a comida, né? Ela vem com uma carga de memória, com uma carga afetiva, com as técnicas, né, que são usadas há muito tempo e com como que foi coletado aquilo, né, que qual é a forma que você trata os animais, por exemplo, se for um produto animal, né? Então tem todos esses diversos universos se cruzando num prato de comida ou num pacote que tem alguma coisa, né, que foi produzida, né? Então eu acho que isso tudo é de alguma forma turístico, porque o turismo ele não acontece só quando a pessoa está lá no lugar viajando, né? Ele tem todo um processo anterior de preparação das pessoas para irem para um lugar, para irem para outro, né? Então são ideias que vão sendo criadas e que favorecem algumas coisas se transformarem num destino importante ou não, né? Ou num produto importante ou não.